problema de Monty Hall foi proposto em 1975 por Steve Selvin e foi publicado na American Scientist. O problema é o seguinte, o problema então, vocês imaginam um programa de auditório em que um participante ele é chamado e aí há 3 portas e ele tem que escolher uma. Então, por exemplo, ele escolhe aqui a porta 1 e nessas portas, em 2 delas nós temos um bode em cada uma e na terceira porta tem um carro, certo? Então, assim que o participante escolhe uma porta, o apresentador vai abrir outra porta e ele vai perguntar ao participante: você quer ficar com a mesma porta ou você prefere mudar de porta? A pergunta é: se o participante mudar de porta, será que isso vale a pena? Então é isso que a gente vai ver nesse problema aqui, tá? Então, a gente vai ter as nossas portas, então vamos numerar as portas aqui. A porta número 1, a porta número 2 e a porta número 3. Para resolver esse problema, a gente tem que definir alguns eventos. Então, eu vou definir o evento CI, em que o carro está na porta I. Então, esse seria carro na porta I. Ok? Um outro evento importante é a porta que a gente vai selecionar. Então, vou chamar de XI. Então, é a porta escolhida. Então, porta I escolhida. Porta I escolhida, ok? E um outro evento importante é a porta que vai ser aberta pelo apresentador. Então, essa aqui abre a porta I. Ok? Então é o seguinte, vamos assumir algumas coisas para a gente começar a resolver o nosso problema. Então vamos assumir que a gente vai escolher a porta 1, certo? Então essa porta é a que a gente vai escolher e o apresentador vai poder abrir uma das outras 2 portas. Tá? Então ele vai poder abrir a porta 2 ou a porta 3. Então vamos assumir o seguinte. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assumimos. Primeira coisa, porta 1 é escolhida. Então a gente vai ter um X1. E a outra coisa, precisa assumir onde o carro vai estar. Então vamos assumir que o carro está na porta 3. Então a gente vai ter C3. Ok? Bom, além disso, tem algumas probabilidades que a gente já pode calcular. Então, por exemplo, vamos lá. Temos a probabilidade do apresentador abrir a porta 2, dado que nós escolhemos a porta 1 e o carro está na 3, qual que é a chance de ocorrer? Bom, se eu escolher a porta 1, ele vai abrir, quer dizer, se eu escolher a porta 1, ele tem essas 2 possibilidades para abrir. Se ele abrir a 3, ele mostra o carro e aí acabou o jogo. Se ele abrir a 2, é a única possibilidade que ele tem. Então a chance disso aqui ocorrer é 1. Ok? Outra possibilidade seria o seguinte: a probabilidade de ele abrir a porta 2, dado que a gente escolheu a porta 1, agora vamos assumir que o carro está na porta 2. Então, qual a chance de ocorrer? É 0. Okay? Porque se eu escolhi a porta 1 e o carro está na 2, então jamais ele vai abrir a 2. Certo? Então, essa chance aqui é 0. Além disso, a gente vai ter o seguinte: a probabilidade de ele abrir a porta 2, dado que eu escolhi a 1, e se eu não falo onde está o carro, ou seja, vamos supor que o apresentador não sabe se o carro está aqui ou está aqui. Então essa probabilidade é meio. Ok? Bom, o que mais? A gente tem outra probabilidade importante, é o seguinte: a gente tem que a probabilidade de eu escolher a porta I e o carro está na porta J, pode ser qualquer IJ, certo? Isso aqui são XI e CJ são eventos independentes. Então isso aqui nada mais é que P de XI vezes P de CJ, ok? Para qualquer IJ igual a 1, 2 ou 3. Só para a gente relembrar, vamos lembrar que probabilidade condicional P de A dado B, quanto que isso aqui vale? Isso aqui nada mais é que P de A, vírgula B, sobre P de B. Certo? Então, disso daqui, eu tiro que P de A
vírgula B nada mais é que P de A dado B vezes P de B. Okay? Então, só para a gente completar, quem que seria P de A, vírgula B, vírgula C? Bom, eu posso pensar que esse BC aqui é uma variável, é um evento D, por exemplo. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo P de A dado D, P de D. Ok? Bom, então vamos então passar aos nossos cálculos. Bom, como eu não sei se o carro está na porta 3, então eu vou calcular a probabilidade do carro estar na porta 3, dado que eu escolhi a porta 1 e o apresentador abriu a porta 2. Ok? Então isso aqui que a gente vai calcular. O que quer dizer isso aqui de novo? Se eu escolhi a porta 1 e ele abriu a porta 2, qual é a chance do carro estar na 3? Se essa chance for alta, então vale a pena eu trocar de porta, certo? Bom, esse termo aqui então a gente pode escolher usando probabilidade condicional. Isso aqui nada mais é que probabilidade de A2, vírgula x1, vírgula C3, dividido pela probabilidade de x1, vírgula A2, ok? Bom, esse termo de cima aqui, a gente pode escrever dessa maneira aqui que a gente viu, certo? Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou ter aqui a probabilidade, a chance do apresentador abrir a porta 2, dado que eu escolhi a porta 1 e o carro está na porta 3, e aí vezes a probabilidade de eu escolher a porta 1 e o carro está na porta 3, certo? Dividido, e aqui embaixo a gente pode escrever como probabilidade do apresentador abrir a porta 2, dado que eu escolhi a porta 1, vezes a chance de abrir a porta 1. Ok? Bom, aqui já dá para a gente saber quem são as probabilidades. Então vejam só, se eu escolher escolher a porta 1 e o carro está na 3, qual é a chance dele abrir a porta 2? É 1. É o que a gente viu aqui, esse termo aqui. Então essa primeira probabilidade aqui vai ser 1. Ok? Bom, eu escolhi a porta 1 e o carro está na porta 3, isso aqui é um E, lembra que essa vírgula é um E? Então o que está acontecendo aqui? Ó, esses eventos, eu escolher a porta e onde o carro está, são eventos independentes. Então, nada mais é que o quê? Nada mais é que a multiplicação das duas probabilidades. Qual é a chance de eu escolher a porta 1? 1/3, porque tem 3 portas. Qual a chance do carro estar na porta 3? 1/3. Ok? Então essa probabilidade aqui é 1/3 ao quadrado. Bom, aqui embaixo, se eu escolher a porta 1 e eu não falei onde o carro está, qual a chance do apresentador abrir a porta 2? É meio. E qual a chance de eu escolher a porta 1? É 1/3. Então isso aqui no fundo vai ser quanto? Então isso aqui vai ser simplesmente 1 vezes 1/3 vezes 1/3 dividido por 1/2 vezes 1/3. Bom, esse 1/3 aqui eu corto com esse 1/3. Isso aqui vai dar simplesmente 2/3. Ok? Então vejam, se eu trocar de porta, ou seja, se eu estou na porta 1 e ele abriu a 2, a chance do carro estar na porta 3 é 2/3. Então vale a pena eu trocar de porta. Ok? Esse problema, embora ele não seja muito intuitivo, a gente vai verificar isso computacionalmente que ele está correto. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai simular esse problema 1000 vezes, por exemplo, e verificar quanto é a probabilidade de ganhar se eu troco de porta. Tá? Então a gente vai fazer essa simulação em Python, mas antes disso, só um comentário importante é que por que essa probabilidade não seria 1/3? Tá? Não é por causa do seguinte, quando o apresentador abre uma porta, então, quer dizer, se o apresentador não abrir a porta, qual a chance de eu ganhar o carro? É 1/3, e ponto final, certo? Se o apresentador abriu uma porta, então se ele abre, por exemplo, essa porta aqui, na hora que ele abre a porta, o que está acontecendo? Ele está me dando uma informação, certo? Se eu tive um ganho de informação, o que acontece? A chance de eu acertar aumenta, ok? Então, obviamente que essa probabilidade vai ser maior que 1/3. Então, o que acontece? Como diminuiu a minha incerteza sobre o problema, então a probabilidade aumenta, ok? Então, por isso que ela tem que ser maior que 1/3. Então, vamos simular, então,
para a gente verificar se esse resultado é válido simulando. A simulação do problema Monty Hall, embora pareça complicada, no fundo ela é muito simples. Pelo simples fato, se eu escolho a porta 1, o carro está na 2 e o apresentador abre a 3, então implica o seguinte: se eu mudo de porta, eu ganho, certo? Então quer dizer o seguinte, ó, como é que eu simulo? Então essa parte aqui do código que vai importar para a gente, ó. Então C é a posição do carro, certo? X é a porta que eu selecionei. E aí acontece o seguinte: se o C for diferente de X, ou seja, se eu escolher a porta 1 e o carro está na 2, então toda vez que eu mudar, eu vou ganhar. Então vai ser uma vitória. Então a simulação basicamente é fazer o quê? É repetir o for. Para quê? Para que eu tenha, por exemplo, eu vou repetir esse for de uma jogada até 2.000 jogadas, ou seja, 2.000 jogos, certo? De 10 em 10, e aí eu vou calcular quantas vitórias eu tenho e vou calcular a probabilidade de vitória. Então eu vou fazer, por exemplo, 10 jogos, vejo quantos eu ganhei. Faço 10 de novo, vejo quanto que eu ganhei. Faço isso várias e várias vezes, e aí calculo a média das vitórias. Isso vai me dar a fração de vitórias, e é esperado que essa fração de vitórias seja próxima de 2/3, certo? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou variar, porque se a gente aumentar o número de tentativas, o número de jogos, o que é esperado? Que ele converja para a probabilidade real, certo? Então está aqui o código, é bastante simples, e quando eu rodo aqui o código, então a gente vê que essa linha aqui é a probabilidade teórica, que é 2/3, e a gente vê que o valor simulado está se aproximando do valor esperado quando eu aumento o número de simulações, certo? Então, quando eu aumento aqui o número de simulações, eu vou chegando mais próximo do valor real. Então, como é que é o algoritmo? Então, é muito simples. Eu faço o seguinte: seleciono a porta que eu ponho o carro, seleciono a porta do jogador. Se essas portas são diferentes, então o jogador vai ganhar, porque a gente assume que ele sempre vai trocar de porta. Então ele ganha. Então o código simplesmente basta que eu execute isso várias vezes. Então seleciono a porta do carro, a porta do jogador. É igual? Não. Então é vitória. Se for igual, é derrota. Certo? Então basicamente é isso. Depois vocês podem pegar esse código aqui, eu vou deixar ele disponível, e vocês podem variar aqui o número de simulações para verificar como que essa probabilidade se converge cada vez mais.